Hoje nós iniciamos a nossa série sobre a Páscoa e eu gostaria que você estivesse já na sua mente que a série não está baseada no filme. A série é baseada no texto bíblico. O filme Noé, ele gerou e tem gerado ainda muita polêmica e muita dúvida. E a partir das dúvidas, algumas perguntas. Então, por que a nossa série está baseada no texto bíblico? Porque se o filme Noé trouxe muitas dúvidas, questionamentos, a palavra de Deus nos traz a resposta. Então, apenas para você entender que nós somos uma comunidade cristã missional, ou seja, o que é uma igreja missional? É uma igreja que olha para a cultura e vê possibilidade de diálogo com a cultura, ou seja, o filme gerou questionamento e nós temos então a palavra de Deus que tem as perguntas. Logo, se num bate-papo com um amigo ou amiga surgir algo sobre o filme Noé, ou você já ouviu alguém conversando sobre, como um discípulo de Cristo, é um momento muito oportuno para você dialogar. Logo, a nossa série está baseada no texto bíblico, e a série propõe um tema. E o tema da nossa série é Páscoa, duas histórias e um Salvador. E é a partir desse tema que nós vamos trabalhar e conversar um pouquinho hoje. Então hoje nós iniciamos então a nossa série e você vai perceber que o texto que nós vamos iniciar hoje, Gênesis capítulo 6. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, Gênesis capítulo 6, nós vamos ler versículos 1 a 13. Gênesis capítulo 6, versículos 1 a 13. Leitura que você acompanha na sua Bíblia, livro Gênesis, capítulo 6, 1 a 13, diz a palavra de Deus: Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres as que entre todas mais lhes agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então
Disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. É interessante que o filme fez muita gente voltar para a Bíblia, ler a Bíblia, principalmente, sabe, aqueles que haviam já se esquecido, como eu fui educado, escola dominical, e fazia muito tempo que eu não ouvia mais sobre a história de Noé, que a gente conta para criança, embora há um risco em contarmos a história de Noé para as crianças, porque quando você lê a história de Noé, algumas partes, algumas seções você tem que pular, porque é muita coisa talvez que a criança não vai compreender. Mas o que é importante, muita gente se voltou para ler e reler a história de Noé a partir de algumas polêmicas que o filme apresentou. Entre muitas perguntas, muitos questionamentos que eu ouvi, um deles me chamou a atenção e foi exatamente esse questionamento que o filme gerou: Deus se ira? Esse foi um questionamento que o filme apresentou e houve algumas oportunidades de estabelecer um diálogo sobre esse tema, esse questionamento. Então, o detalhe que eu e você precisamos saber a respeito desse questionamento é: Deus se ira? Então você vai perceber que o texto de Gênesis, o versículo 5 e depois o 12 vai dizer: o Senhor viu que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos pensamentos do seu coração era sempre e somente para o mal, ao ver como a terra se corrompera, pois toda a humanidade havia corrompido a sua conduta. Não sei se você percebeu, domingo passado, em um determinado momento, nós conversamos um pouco aqui, e eu disse que uma decisão que teve e gerou consequências para a raça humana foi exatamente a desobediência dos nossos primeiros pais. Ou seja, a partir de Gênesis 3, a partir do momento em que Adão e Eva fazem uma opção que recebeu o nome de desobediência. Essa desobediência, dentro de um contexto mais moderno, gerou uma frase muito comum, ou seja, naquele momento o homem se desconectou de Deus, e a partir dessa conexão gerou-se, portanto, uma consequência. E o que vemos hoje? Aquilo que a Isabel mencionou hoje de manhã: ligamos a TV, amanhã no primeiro jornal você vai ter muitas notícias excelentes. O pai que matou o filho, o marido que degolou a mulher, a mãe que jogou o filho no rio, e gente que morreu, gente que se matou. Nós vivemos no mundo em caos. Tudo isso fruto da nossa desobediência. Adão e Eva, eu e você, desconectamos de Deus, desobedecemos a Deus. E é importante nós sabermos disso, porque a maioria das pessoas imaginam um Deus bonzinho. Um Deus bonzinho, generoso. Mas a ira de Deus, ela tem um motivo. Qual é o motivo pelo qual Deus se ira? O Deus Criador se irou.
Gênesis 6, versículos 5 e 12 apresenta isso para mim e para você. Ou seja, nós temos a resposta de uma polêmica, de um questionamento que o filme levantou. Sim, Deus se ira, é a resposta que nós temos. E qual o motivo da ira de Deus? Deus criou tudo perfeito. Tudo Deus criou perfeito. No entanto, o ser humano, a partir da desobediência, gerou a consequência. A consequência foi realmente o ser humano bagunçou tudo. E nós vivemos no meio dessa bagunça. Essa é a grande verdade. E se você observar o versículo 12 tem um termo ali muito importante. O termo que o versículo 12 usa é: ao ver que a terra se corrompera, pois toda a humanidade. Isso é muito importante nós destacarmos. Toda a humanidade, todo o ser vivente. Então não é alguns, é todos. E nós vivemos em uma cultura onde a gente se depara constantemente com algumas correntes aí de ensino que vão dizer que o ser humano é bom. O ser humano não é tão ruim assim. Basta o ser humano dar assim vazão para a bondade. Basta eu dar vazão para a bondade e eu não sou tão ruim assim. E isso é um engano. É impossível o ser humano dar vazão na bondade, na generosidade. Todos, indistintamente, todos nós somos maus. E é interessante que uma das barreiras que dificulta compreender e entender a conversão na vida do ser humano é quando nós achamos, imaginamos que nós somos bons demais. E isso dificulta a compreensão da conversão, porque quando eu acho que eu sou bom demais, existe algo bom em mim, logo eu não necessito de um Salvador, porque eu sou muito bom. Qual a necessidade de um Salvador? Isso me faz lembrar uma história que eu ouvi. Eu ouvi a partir de um pastor. No entanto, segundo ele, diz que essa história correu aí pelas redes sociais. Um rapaz, ele chega no drive-thru do McDonald's por volta da meia-noite e ali ele encosta o carro e pede um lanche e imediatamente a atendente pega um pacote rapidinho, pega e joga dentro do carro dele e diz: olha, sai fora. E ele, lanche rápido. Em determinado local que ele parou, ele abriu aquele saco de papel e ele se depara com um monte de dinheiro, muito dinheiro. E ele então para e pensa: o que eu vou fazer? Olha, eu pedi um lanche. Aí ele estava ouvindo o rádio e ele percebeu que estava acontecendo um assalto. Ele dá um tempo, ele volta então lá no McDonald's, ele discretamente vê os polícias tal lá, ele chama discretamente o gerente e diz: olha, eu passei aqui agora há pouco, um tempo, e a moça jogou, né? E aí ele foi descobrir que a gerente, naquele momento de desespero, para salvar um pouco do valor que estava ali, o primeiro carro que ela viu, ela jogou o saco de dinheiro para salvar um pouco. E aí naquele momento o proprietário do local ali presente e tal, ele devolveu o dinheiro e o homem ficou tão feliz, o proprietário, que disse assim: olha, já vamos aproveitar, olha, tá aí o pessoal da imprensa, tal, a Globo, a Record, o pessoal está tudo aí, vamos fazer uma entrevista, porque isso não é normal. Uma pessoa, né,
tão honesta vem para devolver o dinheiro, você poderia muito bem ter ido embora. Vamos fazer uma reportagem aqui para a gente passar aí nos meios de comunicação. E aí ele chamou o proprietário num canto e disse assim: olha, eu não posso fazer essa entrevista, eu não posso. Não, mas por quê? Vamos, rapaz, honestidade assim é difícil nos dias de hoje. Ele: olha, eu não posso fazer essa entrevista, a mulher que está comigo não é minha esposa. Isso faz a gente compreender Gênesis 6. Toda a humanidade. Toda a humanidade. Então você percebe que agora a gente entende o que Paulo fala, né, aos cristãos, à igreja, né, a carta de Paulo aos Romanos, que não há um justo sequer. Não há um. Os nossos corações tendem para o mal. Desde que nascemos, tendemos para o mal. Assim, nós aqui, né, quase que a maioria, outros já no projeto, né, mas como pais, sabe aquela ideia de que os nossos filhinhos são anjinhos? Às vezes a gente se engana, nós estamos enganados, os nossos filhinhos são pecadores, e são pecadores. Mas o que desperta a atenção, conforme nós lemos o texto, se você observar no versículo 13 de Gênesis 6:13, você vai perceber que estava tão complicada a situação que Deus resolve dar um basta. Toda a humanidade havia se corrompido. Na palavra de Paulo, não havia e não há um justo sequer. Deus então resolve dar um basta na história, acabar com tudo. Mas se você percebeu, o texto é muito interessante. Antes de tudo isso, olha uma surpresa que surge. Então Deus se ira, sim. Deus resolve dar cabo de tudo, sim, porque estava um caos. Não há um justo sequer. No entanto, antes, você vai perceber uma surpresa. Gênesis 6:8 diz: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Na nossa versão, o texto diz, então, Gênesis 6, olha, o versículo diz, Gênesis 6:8: porém, Noé achou graça diante do Senhor. A história de Noé, ela vai demonstrar o que vai acontecer séculos mais tarde. A história de Noé é como que o modelo que nós vamos perceber de uma forma muito clara o que Deus fez ou o que Deus fará em nossas vidas. Então a história de Noé é essa maquete que vai mostrar para mim e para você, vai fazer eu e você enxergar o que Deus fez ou fará. Mas antes, eu acredito que nós temos um desafio para entender a história de Noé, e é um desafio em responder uma pergunta, mas uma pergunta que se desdobra em duas partes, porque o que vai fazer eu entender o que Deus fez ou ainda vai fazer na minha e na sua vida é a partir da resposta a essa pergunta, que se desdobra em duas, que vai ficar mais claro para mim. Olha o que diz versículo 9: esta é a história da família de Noé. Noé era homem justo
íntegro entre o povo da sua época, ele andava com Deus. Esse versículo gera uma pergunta que vai se desdobrar em duas partes. Então eu quero que você compreenda legal isso, para você sair daqui hoje sabendo o que Deus fez ou pode fazer na sua vida. Então a pergunta, a primeira parte da pergunta é a seguinte: Noé foi alvo da graça de Deus porque era justo, íntegro e andava com Deus? Então essa é a primeira parte da pergunta que eu e você precisamos compreender. Então, será que Noé era diferente? Era um homem diferente de você? Era um homem diferente de mim? Se essa parte da pergunta é a que ocupa a sua mente, o seu coração, se você pensa e você concorda com essa pergunta, ou precisamente essa afirmação, talvez você é aquela pessoa que, se você acordar toda manhã e orar, Deus vai abençoar os seus negócios. Se você jejuar todos os dias, Deus vai arrumar um marido bom para você. Sabe aquela ideia? Faça que Deus abençoa. A ideia aqui é de causa e efeito. Você faz e Deus abençoa. Isso recebe um nome técnico no nosso meio, chama teologia do mérito. Tá? Então, seja bonzinho que Deus vai te abençoar. Então, essa pergunta a respeito de Noé foi alvo da graça de Deus porque era justo, íntegro e andava com Deus. Se eu e você pensamos assim, você possivelmente é aquela pessoa que faz parte daquilo que conhecemos teologia do mérito, ou seja, eu preciso ser bonzinho, eu preciso orar, jejuar para ser abençoado por Deus. Pode ser que muitos, pelo menos na mente, já estão querendo me apedrejar, né? Mas eu quero que você me ouça até o final, antes de me apedrejar, porque ainda, se você abraça essa ideia, a teologia do mérito, você vai entrar em contradição e vai dizer que Gênesis, o autor de Gênesis, ele é incoerente. Por quê? No versículo 5, se você olhar aí na sua Bíblia, o versículo 5 de Gênesis 6 vai dizer que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. E vai dizer também depois que toda a humanidade estava corrompida. Se toda a humanidade estava corrompida, logo Noé fazia parte de toda a humanidade. Mas se você ainda insiste em entender que Noé era justo, íntegro, então nós chegamos àquela conclusão de que Noé então não precisava de um Salvador. Então essa pergunta ela se desdobra em duas partes. Então, se eu entendo e concordo com essa primeira parte da pergunta, eu sou aquela pessoa que faço parte da teologia do mérito, e se eu orar, se eu jejuar, Deus vai me abençoar. Mas existe um outro detalhe nessa pergunta: ou Noé era justo e íntegro e andava com Deus porque a graça de Deus o alcançou. Aí já muda, né? Então,
Noé, se eu concordo com essa afirmação, Noé foi o que foi, porque a graça de Deus alcançou. Logo, depois eu preciso entender. Então, o que é ser justo, íntegro e andar com Deus? E para você entender, tem um texto de Paulo que diz o seguinte, Filipenses 2, 12, 13. Olha o que Paulo diz: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a bondade dele. Se você concorda com a segunda afirmação da pergunta, então você já está num caminho melhor. Por quê? Porque na verdade, quando Paulo escreve esse texto àqueles cristãos, possivelmente havia o mesmo conflito que esse questionamento sobre Noé. Noé era justo, íntegro e andava com Deus, logo ele merecia. Havia esse conflito. E nós sabemos já que se você concorda com essa primeira, você corre risco. Mas se você concorda com a segunda, que Noé foi ao da graça, aí você já está num caminho mais confortável. Por quê? Porque olha o que Paulo diz e deixa bem claro. Muitas pessoas têm o seguinte pensamento: foram salvas pela graça, mas não vivem pela graça. É algo muito interessante. Se tornar então adeptos da teologia do mérito. Porque a gente confunde, às vezes, muitas pessoas confundem papai terreno com papai do céu. Tá? Sabe aquela ideia de que, olha, se o Ayrton for bem na escola, tirar 10 em todas as matérias, Ayrton, filhinho querido, no final do ano, dezembro, você vai ganhar um celular novo. Fui revelado aqui agora. E a gente confunde isso. Agora, deixa eu te dizer, em nenhum momento eu estou aqui fazendo apologia ao desleixo com a oração e a espiritualidade, ou seja, aquele estado de relacionamento profundo com Deus. Não é isso. O que é interessante você saber e entender o que Paulo está dizendo ali. É Deus quem efetua em nós. Não existe nada de bom em você, não existe nada de bom em mim. Se pode dizer que existe algo, se a gente quer forçar isso, o algo não é seu, é Deus quem efetua em nós, em mim e em você. Porque não existe nada de bom. Então é Deus que potencializa com o Espírito Santo você colocar a salvação em prática. É Deus que faz isso. Porque a motivação da minha e da sua relação com Deus parte dele mesmo. Porque se a motivação da minha e da sua relação com Deus não partir de Deus, ela parte da circunstância. Logo eu vou ser aquele ser humano que vou pertencer à teologia do mérito. Quando eu vivo um momento difícil, uma circunstância difícil na vida, aí eu vou orar. Então, se eu for mais intenso com a minha oração, se eu for mais vezes na igreja, se eu jejuar, se eu orar, Deus vai ter a obrigação de te abençoar, porque você vai ter e ser aquele filhinho bonzinho. Percebe que é importante nós sabermos disso. A minha e a sua motivação na nossa relação com Deus
ela deve partir exatamente da situação que nós estamos e nos encontramos como seres totalmente depravados. Isso significa que a nossa motivação de um relacionamento com Deus, de vida de oração, um estado de relacionamento profundo com Deus, deve partir da nossa dependência dele, não das circunstâncias, mas a dependência. E isso vai se tornar constante. Quando eu compreendo isso, eu não vou fazer parte daquele grupo que entende que, olha, se eu fizer, Deus vai me abençoar. Teologia do mérito. É por isso que a história de Noé é um modelo que nos faz enxergar o que Deus fez e fará em nossas vidas. Na verdade, o que eu e você merecemos, o que nós merecemos, a ira de Deus. O que nós merecemos é a ira de Deus. No entanto, você percebe que Deus, apesar de ter demonstrado a ira, apesar de quem nós somos, seres humanos, totalmente corrompidos, não existe nada de bom em mim e em você. O que acontece? Deus decidiu entrar na história da humanidade, se fazer carne, Jesus, o divino homem perfeito, totalmente diferente de Adão, principalmente pelo fato de que Jesus, o ser divino, ele obedece o Pai, uma obediência ao Pai Criador, e uma obediência que o segue, o leva até a cruz. E é interessante que alguns especialistas, analisando aí sobre crucificação, eles vão dizer que as pessoas levavam de 2 a 3 dias para morrer, o crucificado. Mas Jesus é estranho, porque Jesus, em poucas horas, ele morre. E só existe uma conclusão que nós chegamos. Qual é a conclusão? Porque Jesus morreu em algumas horas. Jesus, ele não morreu pela dor física. Jesus não morreu pela dor física. Jesus morreu porque ele carregava o pecado de todos nós sobre ele. Por isso, a gente encontra histórias e um Salvador, um único Salvador. Você então percebe que o que Jesus faz é o que o profeta Isaías relata com muita sabedoria, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Então você percebe que naquele momento da crucificação, ele diz uma palavra, ou para muitos um palavrão: tetelestai, está pago, está consumado. Olha que interessante, porque agora todo aquele que olha para Jesus, compreende o que ele fez na cruz, Deus, ele começa uma nova obra na vida daquela pessoa. Mas é tão simples assim,
é mais simples do que nós imaginamos. É você compreender que você é um ser totalmente corrompido. É somente a partir daí que você vai chegar à conclusão de que você necessita de um Salvador. Se você ainda entende que você é alguém que existe algo de bom em você, infelizmente, se você ainda não teve um encontro com Cristo, hoje ainda não será o dia. Porque esse período é um período que eu e você precisamos compreender. Não existe nada de bom em mim e em você. É só a partir daí para a gente compreender. Eu preciso então de um Salvador. E é a partir daqui que a gente começa a entender e compreender um pouco da história de Noé. E o fato de que a história de Noé é um modelo daquilo que iria acontecer muito tempo depois. Exatamente, morte, crucificação, ressurreição de Cristo. Agora eu acho que fica fácil a gente compreender por que Noé então é um homem que achou graça, benevolência, porque era um homem justo, íntegro e andava com Deus. Então, para a gente sair daqui hoje, a gente precisa saber como eu faço então. Noé era um homem justo, íntegro e andava com Deus. O que é isso? Então a gente vai entender, porque a história de Noé vai dizer que ele era justo, íntegro e andava com Deus. O que é isso? O que é ser justo, íntegro e andar com Deus? O termo justo no Antigo Testamento é assim como que uma figura que está intimamente ligada a um juiz. Alguns textos, você lendo o Antigo Testamento, você vai perceber que o texto vai dizer: Deus é justo juiz. Então, em vários textos você vai encontrar algumas nomenclaturas, o termo justo relacionado com juiz. E isso tem o segredo da nossa resposta, porque justo, ou a pessoa justa, é aquela ou aquele que é capaz de olhar a realidade e ter uma visão correta da realidade. Isso é ser justo, olhar a realidade e ter uma visão correta. Só que para ter essa visão correta, o justo, ele tem que tomar as suas decisões completamente desvinculado de interesses pessoais e de motivações sentimentais. O juiz, ele só toma uma boa decisão quando ele está completamente desvinculado de interesse pessoal e de relacionamento que o leva a compreender uma afetividade. Então, isso é ser justo. Então, um exemplo, talvez já aconteceu com você. Quando você recebe a notícia de uma peripécia do seu filho ou da sua filha na escola, a primeira coisa que você faz vai dizer ela: meu filho não é capaz de fazer isso. Culpa daquela professora. Antes de você fazer essa análise, é bom faça uma verificação antes, para você não agir de forma injusta. E se você quer ser justo, você não pode tomar uma decisão com base na afetividade. E você não pode tomar uma decisão através de interesses pessoais. Dá para compreender o que é ser justo?
Você deve ter acompanhado aí, não sei se foi umas 2 ou 3 reportagens, um jovem de 20 a 20 e poucos anos, ele é filho de um delegado da região de Goiás, ali próximo a Brasília, e o garoto era um garoto mal na escola, tirava 0 em todas as matérias. Lá estava o garoto no Tribunal de Contas da União em Brasília, assinando liberação de projetos altíssimos. Não sei se você viu essa reportagem. Não? Eu hora que eu olhei aqui, eu falei, gente, olha o nosso país. Então, parece que já exoneraram ele e tal, né? Pelo menos isso é o que a gente ficou sabendo. Se foi mesmo, a gente não tem certeza. Mas uma decisão tomada a partir de interesses pessoais. Todo mundo que tomou a decisão não foi justo. Então a gente compreende. Mas aí talvez mas pastor, qual que é a prova que nós temos que Noé era um homem justo? Na verdade você não vai encontrar prova. Por quê? Porque na verdade, por mais que eu procurei, rebusquei aqui, eu não encontrei em nenhum momento um registro de uma palavra de Noé dizendo que ele e sua família mereciam ser salvos na arca. Logo, ele merecia ser morto também. Ele merecia a ira de Deus. Então perceba que quando o texto diz que Noé era um homem justo, ele não tomou nenhuma decisão com base no sentimento e nem a partir de interesses pessoais. Senhor, é minha família precisa ser salva. Em nenhum momento você vai encontrar isso. Então, é interessante você perceber o que é ser justo. Não tomar decisões com base em interesses pessoais e nem a partir de vínculo, de afetividade. Mas o texto diz também que Noé era um homem íntegro. Então, o que é ser íntegro? A gente não pode confundir integridade com perfeição. Integridade nada mais é do que a capacidade de ver suas virtudes e suas limitações. Isso é ser um homem íntegro. Quando você percebe que você tem virtudes, mas você tem limitação, você é um ser íntegro. Exemplo, nós temos aqui 2 jovens mestres, a praia deles, especialistas em liderar grupo, organizar grupo, tal, missão, visão, é a praia dos caras. Eu fiz um pedido para a mesa, olha, esses caras precisam compartilhar as ideias deles com a gente, o Júnior e o Rodrigo, né? O que eu fiz? Nada mais, nada menos, eu agi com integridade, porque eu sou limitado. Eu falei com eles, não é minha praia, eu sou pastor, a minha praia é outra. Então vocês sabem fazer isso. Então integridade é quando você compreende que existem coisas que você sabe e existem coisas que você não sabe. Integridade é aquele professor ou pastor que, quando surge uma pergunta, ele tem a coragem de dizer, olha, não sei. Não é aquele cara que enrola, tá? E quando você enrola, você não está sendo íntegro. Então Noé, ele é um homem íntegro, porque ele seguiu ipsis literis toda a construção da arca que Deus havia determinado.
Ele não mudou nada. Ele sabia, não era a praia dele. Aquilo nunca havia acontecido. Mas Deus deu a planta, Deus deu a medida, Deus deu a forma para ele fazer. Então eu vou entender que na vida cristã, ser íntegro é a gente buscar acertar. Mas se a gente errar, é reconhecer que erramos e pedir perdão. Ser íntegro na vida cristã é isso. Olha, eu errei, vocês me desculpem, vocês me perdoem. O marido íntegro é aquele, né? Querida, ontem eu errei. Eu vi que você me olhou, eu não lavei a louça. Eu errei, me perdoa. Mas hoje eu lavo, amanhã também. E até que a morte nos separe. Ser íntegro é reconhecer que errou. Então ser íntegro é o compromisso de fazer o que é certo, mesmo quando é difícil. E eu não sei, a gente está se aproximando a um período aí que você sabe o que eu estou dizendo. Talvez essa semana você já foi colocado frente à integridade. Então há alguns dias aí nós precisamos fazer a declaração de imposto de renda. E muita gente, sabe, pai, tem aquela pessoa que recebeu a notícia: olha, infelizmente seu filho não vai poder mais fazer parte como seu dependente. Isso significa que vai triplicar. Mas é lógico, você vai encontrar muitos contadores que podem dar um jeitinho. Mas aí você vai estar tendo a opção de ser íntegro, justo ou não. Então você vai perceber isso. O que é ser justo e o que é ser íntegro. Por fim, Noé andava com Deus. Então, por que o texto diz que Noé andava com Deus? Noé, ele é bisneto, acho que fala, porque o bisavô de Noé era Enoque. E é interessante que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. E eu ouvi um pastor dizendo que Enoque tinha um bate-papo com Deus tão gostoso, Deus gostava tanto de conversar com Enoque, que Deus resolveu levar Enoque. Então acho que o bate-papo continua, né? Então perceba que Noé cresceu ouvindo essas histórias, né? Noé, o seu bisavô, andava com Deus, e a conversa era tão gostosa que Deus achou por bem levar, né? A conversa tão boa. E olha o que diz o Salmo 25, versículo 14. Dá uma olhadinha na sua Bíblia. Salmo 25 e o versículo 14. O salmista diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Gente, quando a gente fala de intimidade, muitas coisas a gente só fala com a esposa. O que Deus está falando aqui é que a intimidade do Senhor tem papo que é só entre você e Ele, né? E Ele oferece isso para os que o temem. Então você percebe, andar com Deus considerar, respeitar, obedecer. Você ouve o que Ele fala, obedece, continua andando com Ele. E só para você não ter dúvida que Noé andava com Deus, versículo 22 e o capítulo 7, versículo 5 diz: Noé fez tudo exatamente como Deus lhe tinha ordenado. Para não ter dúvida,
E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Então você percebe a obediência daquele que andava com Deus. Então ele é tido como um homem que andava com Deus pela sua obediência. E Noé era perfeito? Não era. Noé é fruto da graça. Noé é fruto da graça. E o que Noé faz? O que Paulo diz em Filipenses 2. Noé, ele estava colocando a salvação em ação. É isso que Noé fazia. E como Noé fazia isso? Como que eu e você colocamos a salvação em ação? Sendo justo, íntegro e andando com Deus. É por isso que a história de Noé é uma história que obrigatoriamente passa pela morte e ressurreição de Cristo. Isso significa que nós não somos perfeitos, mas existe uma esperança para nós. É Cristo. E como? Será que eu já assumi um compromisso com esse Cristo? Será que eu entendi o que Cristo fez por mim na cruz? Eu assumi um compromisso com o único Salvador que existe, que é Jesus Cristo. Então, uma das formas que você pode pensar a partir de agora, se a salvação já é algo presente na sua vida, se você já entendeu o senhorio de Cristo na sua vida, você já sabe que você é um discípulo de Cristo, salvação em ação gera homens e mulheres justos, íntegros e que andam com Deus. Simples assim. Então é um tempo que eu e você precisamos refletir nisso. Páscoa, duas histórias, um Salvador. A vida de Noé é um exemplo para que eu e você possamos compreender. Se Cristo é o meu Salvador, eu e você somos homens, você é uma mulher justa, íntegra e andam com Deus. Para você pensar durante a semana, salvação é tão somente pela graça. Salvação não se compra. Tudo foi pago na cruz de Cristo. Salvação em ação gera um ser justo, íntegro e um ser que anda com Deus. Enquanto você pensa nesses aspectos que nós conversamos hoje, você vai ouvir uma canção.